ao vivo. A gente continua falando sobre o Dia Mundial do Coração. Vamos receber através da internet o cardiologista Múcio Tavares. Boa tarde, doutor. Seja muito bem-vindo. Boa tarde. É um prazer estar com vocês nesse dia importante. Doutor, olhando para a questão do brasileiro com relação às doenças cardíacas, quais são os principais problemas que a nossa população manifesta com relação ao coração? Existem sim as cardiopatias congênitas, como nós ouvimos aí, que é uma questão importante, existe também aquelas doenças que são as cardiopatias do adulto. As doenças cardiovasculares, elas correspondem, são 1/3 das mortes, em geral, são por doenças cardiovasculares. As doenças mais comuns são aquelas como hipertensão. 1 em cada 4 brasileiros é hipertenso. As outras doenças cardíacas são as doenças coronárias, são a insuficiência cardíaca, em torno, então, de 1 milhão, 1,5 milhão de brasileiros têm doença coronária, em torno de 3 milhões de brasileiros têm insuficiência cardíaca, que é aquela doença do coração fraco. Importante ressaltar que antes de ter a doença cardiovascular, existem os fatores de risco para isso, né? E esses fatores de risco estão muito mais presentes. Então, atuar nos fatores de risco é uma coisa até mais importante do que tratar a doença cardiovascular. Então, esses fatores de risco, quais são? Posso à vontade. Expor aqui, que são hipertensão, como eu falei, quer dizer, se nós temos 220 milhões de habitantes, nós temos 50 milhões de hipertensos. 10% da nossa população é diabética. 23% fumam, 40% tem alteração de colesterol, mais de 50%, 55% mais ou menos, está acima do peso, e 25% são obesos. Então, tudo isso que eu falei são fatores de risco para levar a doenças cardíacas. Isso sem falar daquelas doenças infecciosas, como doença de Chagas, por exemplo. Então, o controle disso, e hoje, no Dia Mundial do Coração, é um dia de alerta para isso. Eu estou falando um pouquinho sobre essa questão da cardiopatia e também a convivência com a pandemia. Nós chegamos a noticiar aqui em nosso jornal sobre um aumento de casos de infarto, de casos que não foram atendidos a contento, no tempo correto, visto o medo que se tinha da pandemia. Como é que o senhor realmente olha esta relação entre a cardiopatia aqui no estado do Piauí, em Teresina particularmente falando, e a pandemia? No caso, os pacientes que têm problemas no coração, eles souberam manter o cuidado necessário para as realidades durante esse período que nós vivenciamos com mais intensidade? Essa é uma questão muito interessante, sim. Tudo indica que não houve um aumento da ocorrência das doenças cardiovasculares. Quer dizer, a pandemia não aumentou. O Covid não aumentou, embora ele tenha tido alguma influência. O que acontece é exatamente isso que você falou, que um aumento, uma redução dos cuidados que os pacientes cardiopatas tiveram consigo. Não por culpa deles, mas sim por culpa da pandemia, que diminuiu a disponibilidade de serviços e a possibilidade de sair de casa. Então, no mundo todo, aumentou a quantidade de pessoas que tiveram morte súbita em casa. O atendimento pelo SAMU aumentou substancialmente, mais de 80% a ocorrência de parada cardíaca em casa. Quer dizer, os pacientes morriam mais em casa, ao invés de sair e procurar atendimento médico. Além disso, as paradas cardíacas, essas mortes em casa foram menos recuperáveis com as manobras de ressuscitação
e a chegada ao hospital, portanto, foi muito menor. E isso não foi só no Brasil ou só no Piauí. O mundo todo, isso foi visto. Doutor, e qual mensagem que o senhor deixa pela passagem desta data, Dia Mundial do Coração, às pessoas que estão nos assistindo neste exato momento? Existem alguns cuidados que nós todos devemos tomar, especialmente as pessoas que estão mais propensas a isso. Então, quem tem uma história familiar precoce de doença cardíaca, então morte por infarto no pai abaixo de 55 anos, na mãe abaixo de 65 anos. Quem tem hipertensão, quem tem diabetes, quem é tabagista, quem tem inatividade física. Então, cuidar dessas coisas todas de forma geral vai levar a uma menor ocorrência de doenças cardiovasculares. Quem já tem a doença instalada, cuide, procure o serviço médico, faça o acompanhamento e procure mudar seus hábitos. Então, uma atividade física é fundamental. A atividade física já demonstrou benefício em redução de infarto, de doença cardíaca, de câncer. Então, todas essas coisas são, de fato, importantes. Não há a necessidade de isso virar uma neurose, né? Mas buscar hábitos saudáveis ajuda muito. Além, obviamente, de parar de fumar. Ok, muito obrigado pela sua participação. Boa tarde e até uma próxima oportunidade, doutor. Boa tarde, um abraço a todos. Obrigado, boa tarde.